Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Novamente nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder esta oportunidade de ter mais um dia de vida e também de podermos estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Matilde Knapp, é de Colatina, no Espírito Santo, Jandira Alves é de Maringá, no Paraná, Francisca Romana é de Nova Ipixuna, no Pará, Luísa Manuel é lá do continente africano, na Namíbia. Ela pede oração por sua filha. Roseli Aparecida de Guarulhos, São Paulo, pede oração por sua irmã, que está com câncer. Terezinha de Souza Vieira, de São Paulo, capital, e ela está com 2 causas na justiça e ela pede que Deus intervenha nessa situação. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Te agradecemos por esta oportunidade, por este dia, e que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento do que iremos estudar. Ajuda-nos, Pai, a aceitarmos a Tua palavra, assim como ela é, e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que abençoe todos os que estudam conosco e que passam por lutas e problemas, têm as suas necessidades, Tu conheces cada um, que não desanimem, que se fortaleçam em Ti, e que aguardem o cumprimento das promessas em suas vidas. Luísa Manuel pedindo por sua filha, ela é lá da Namíbia. Também Roseli Aparecida pedindo por sua irmã, que está com câncer. E Terezinha de Souza Vieira pede por 2 causas na justiça, que tu possas intervir e fazer, Pai, a tua vontade. Colocamos todos os nossos irmãos e irmãs em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós fizemos um estudo muito especial nesta série O Grande Conflito. É um assunto que fala a todos nós cristãos da esperança que nós temos do retorno de Jesus e seremos levados com Ele para viver com Ele nos céus durante 1000 anos e depois de 1000 anos retornaremos a esta terra quando será renovada, purificada e aqui habitaremos para todos sempre. Nós falamos aqui esta semana a respeito do próprio Senhor Jesus, que fez essa promessa de que Ele vai voltar. Depois os anjos confirmaram aos discípulos que estavam olhando para os céus, vendo Jesus ser elevado às alturas, e os anjos confirmaram que Jesus vai voltar. E Tito nos diz que esta é a nossa bendita esperança, a volta do Senhor Jesus. E então, nós vimos também, no estudo desta semana, que a volta de Jesus será visível, será uma volta audível. Haverá muito barulho no céu, voz de arcanjo, trombetas, e a Bíblia nos diz, em Apocalipse 1:7, que todo olho verá. Por quê? Porque Satanás ele vai tentar imitar a volta de Jesus e, se possível, enganar os próprios escolhidos. Satanás ele não tem esse poder de estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares, mas Jesus ele tem esse poder. Ele pode aparecer para todo o universo de uma só vez e todos irão vê-lo, assim como está dito em Apocalipse capítulo 1, verso 7. E nós então comentamos aqui que Guilherme Miller, um fazendeiro aqui nos Estados Unidos, isso foi no século XIX, Guilherme Miller era batista, continuou batista, morreu batista. Ele era cristão, mas não era aquele cristão fervoroso de estudar a Bíblia e de obedecer fielmente o que a Bíblia ensina. Era um cristão como muitos daquela época, e hoje também muitos são apenas cristãos nominais, não praticam o que creem. E Guilherme Miller, em 1810, ele foi chamado para a guerra. E ele foi para a guerra. E então, ele, quando estava ali na guerra, houve uma explosão de um morteiro, de uma bomba
próximo onde ele estava, ele e mais alguns soldados, e 3 soldados ficaram feridos, um morreu e Miller não sofreu nada. E então, devido esse milagre ter acontecido com Guilherme Miller, ele começou a pensar, não, Deus, ele existe, Deus me livrou da morte, Deus me protegeu, eu tenho que conhecer mais esse Deus. Então, depois da guerra, voltando aqui para os Estados Unidos, ele começou a estudar a Bíblia mais a fundo, comparando versículo com versículo, para que ele pudesse entender esse Deus que nós conhecemos e o que ele quer de cada um de nós. E Guilherme Miller, então, ele estudando a Bíblia, quando chegou em Daniel, especialmente o capítulo 8, verso 14, onde diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, isso aí ficou na cabeça dele e deu um nó. E como é que ele vai descobrir agora esses 2.300 anos, quando começa, quando termina? E ele então começa a pesquisar na Bíblia e comparar tudo que estava escrito a respeito dessa profecia. E ele então encontrou em Esdras capítulo 7, dizendo ali que Artaxerxes, ele havia emitido o decreto para que Jerusalém fosse reconstruída, porque era isso que estava dizendo em Daniel capítulo 9, versos 25 e 26. Quando sair a ordem para a reconstrução, aí vai começar a contar os 2.300 anos. E então ele começou a buscar nos estudos e ele encontrou que a ordem de Artaxerxes para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, dos muros, foi em 457 a.C. E agora, como é que ele chegou a essa conclusão? Foi exatamente porque nessa profecia dos 2.300 anos tem 70 semanas, que são 490 anos, 70 vezes 7 dias da semana, 490, cada dia é um ano, 490 anos. Então, essa profecia dizia que no meio da última semana, a das 70 semanas, o sacrifício cessaria. E então, ele começou a pesquisar e encontrou que Jesus morreu no ano 27, melhor dizendo, no ano 31 da nossa era. E então, ele fazendo aqui as contas e diminuindo 490 anos, que são essas 70 semanas, menos 457, quando começou a valer o decreto, então ele chega no ano em que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, no ano 31. E então não teve mais dúvida. Quando foi na metade da última semana, na segunda metade, não é, nos últimos 3 anos e meio, Estevão foi apedrejado, e ali os judeus selaram a oportunidade que Deus estava tendo para que eles aceitassem o Messias como Salvador do mundo. Eles selaram a rejeição, apedrejando Estevão. E então, a partir então do ano 34, o evangelho começou a ser pregado a todos os gentios e o povo de Israel deixou de ser essa nação escolhida. Juntamente com Guilherme Miller, outras pessoas, outros estudiosos da Bíblia também começaram a estudar essa profecia dos 2.300 anos. E as pessoas aqui na região onde Guilherme Miller morava, os cristãos que viviam aqui, começaram a convidar Guilherme Miller para pregar em suas igrejas. Mas Guilherme Miller não queria ir, ele não aceitava pregar. E então, depois de muita insistência, um dia antes ele estava saindo para o trabalho, ele orou a Deus e disse: olha, Senhor, se tu queres que eu pregue a respeito da volta de Jesus, então que eu receba um chamado. Ele saiu para trabalhar e quando ele voltou, o seu sobrinho estava em sua casa lhe esperando. E ele disse: olha, papai está convidando você para pregar domingo lá na nossa igreja. E ele não teve como negar. Aí ele começou a pregar nas igrejas, depois foi levado para grandes centros para pregar em grandes igrejas, e as pessoas de várias denominações criam e aceitavam essa interpretação de Guilherme Miller das 2.300 tardes e manhãs e criam que Jesus iria voltar em 1844, conforme diz aqui a profecia, que termina no ano de 1844.
Sabemos que Jesus não veio. Houve uma grande decepção e muitos abandonaram a fé, muitos apostataram e então alguns permaneceram fiéis e falaram: não, nós temos que estudar e descobrir o que é que está errado. A data está certa, o período está certo, 2.300 anos. O que é que está errado? Se Jesus não veio para purificar o santuário, como eles acreditavam que o santuário era a terra, alguma coisa está errada. E então, entre esses que ficaram junto com Guilherme Miller estudando a Bíblia e pesquisando, estava Tiago White, estava José Bates e também Ellen White. Esses todos eram de denominações diferentes e todos estavam aguardando a volta de Jesus para 1844. E Jesus não veio, mas eles permaneceram fiéis e estudando a Bíblia. E então, em 1863, foi que foi fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu exatamente desta profecia dos 2.300 anos. Não foi uma igreja que foi fundada simplesmente para existir uma outra denominação. Foi seguindo a profecia bíblica, os estudos que fizeram e viram que exatamente Deus estava chamando um povo para proclamar as 3 últimas mensagens angélicas que está em Apocalipse 14. A primeira mensagem já havia sido pregada: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E então preparou o povo para 1844, só que Jesus não veio. O que eles estudavam, como diz aqui Apocalipse, era doce, né, na boca, mas quando chegava no estômago era amargo, porque foi a decepção. Eu já estive lá na fazenda do Guilherme Miller. Existe até hoje lá o local, a fazenda, e é bem cuidado, as pessoas estão lá para transmitir àqueles que lá vão para conhecer, não só adventistas, mas todas as denominações que lá vão. E ali está a Bíblia que Guilherme Miller estudava, está a mesa, está tudo ali do jeito que ele estudava as profecias bíblicas. E então fomos também ali no local aonde Guilherme Miller orou, pedindo a Deus que, se fosse para ele pregar, que chegasse alguém e convidasse. E quando ele voltou, seu sobrinho estava esperando para ele pregar, porque o pai dele naquela semana não estava bem de saúde. E então Guilherme Miller começou a pregar. E ali na fazenda de Guilherme Miller tem uma pedra que é chamada a Pedra do Desapontamento. É o local onde várias pessoas estavam reunidas durante todo o dia, 22 de outubro de 1844, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Foi uma grande decepção. Irmãos, a Bíblia não diz o dia, a hora que Jesus vai voltar, só dá sinais, evidências, e que nós deveremos estar preparados cada dia aguardando o nosso Senhor Jesus, não somente para uma data especial, mas todos os dias. Se Jesus voltar hoje, nós temos que estar preparados para nos encontrar com Ele. Se voltar semana que vem, também deveremos estar preparados. Então, cada dia é o dia que nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Jesus. E então, o que foi que estava errado? A data estava certa, o período estava certo, mas o que foi que eles erraram a interpretação? Na semana que vem nós vamos então trazer o estudo falando sobre o que foi mostrado a eles, o que estava acontecendo, que o santuário seria purificado. Esteja atento, esteja participando conosco, continue lendo o livro Grande Conflito, porque traz muito esclarecimento, e na semana que vem nós vamos estudar os capítulos 22 até o 24 e o capítulo 28 do livro Grande Conflito, para poder entender o assunto que nós vamos trazer. E nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, estudando a Bíblia essa semana. Nós agradecemos a todos vocês que oram por nós aqui no nosso canal. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, e no domingo então retornaremos para dar sequência a esta série. Mas eu quero ainda fazer uma pergunta a vocês. Alguma vez você já estudou esta profecia dos 2.300 anos detalhadamente para poder entender? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.